Complementando o tópico 6 da série Eventos Finais, estudaremos agora o tema A Destruição dos Ímpios. Vamos começar então nosso estudo com o tema A Destruição dos Ímpios. O primeiro texto de hoje, vai anotando os textos, tá bom? O primeiro texto é Jeremias capítulo 31, versículo 3, que diz assim: De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Através desse texto, queridos ouvintes, amigos e amigas, nós vemos que o caráter de Deus é amor. Então, pelo que nós estudamos semana passada, após o milênio, a cidade santa desce do céu com Jesus e todos os salvos. Os ímpios agora serão então consumidos, serão destruídos pelo fogo. Mas como analisar essa questão do fogo eterno? De repente você aprendeu lá na sua igreja. De repente as pessoas que ensinaram isso para você são pessoas sinceras. E você de repente é uma pessoa sincera e você crê assim. De repente você nasceu aprendendo que é assim como se entende essa questão. De que realmente os ímpios vão queimar eternamente. Uma vez eu ouvi, um grande programador de televisão famoso, que tem um programa de TV e de rádio também, tanto em canal de televisão quanto em canal de rádio, estação de rádio no caso, dizendo que a pessoa vai queimar, o ímpio no caso, vai passar 1 milhão de anos. E ele perguntou assim, e aí vai acabar? Não, não vai acabar, disse ele. Mais 1 milhão de anos. E aí acabou? Ele perguntou. E aí ele mesmo respondeu, não, mais 1 bilhão de anos. E aí mais 1 bilhão e mais 1 bilhão, ou seja, numa visão como se isso nunca fosse acabar. Mas como entender essa questão? Sendo que Deus, ele é amor. Será que um Deus de amor irá, de fato, queimar os pecadores não arrependidos para todo sempre num lago de fogo que nunca terá fim? Temos que entender então essa questão. Que o caráter de Deus é amor. Na segunda de Pedro, capítulo, anote e leia depois, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Vejam, pessoal, não é da vontade de Deus e Deus não se alegra de ver as pessoas perecerem. Em outras palavras, Deus não se agrada de ver as pessoas sendo atormentadas num fogo que nunca vai se apagar, num lago de fogo que nunca terá fim. Imagina se você for salvo e a sua mãe se perder, e você lá no novo céu, na nova terra, e você saber que para sempre sua mãe estará sofrendo em chamas. Imagina, já parou para pensar nisso? Ou ao contrário, sua mãe se salvar e você se perder? Ou vice-versa, em outras situações? Olha que interessante. Quando Adão e Eva pecaram, o que Deus colocou ali no jardim do Éden, na entrada do paraíso, digamos assim? 2 anjos, né, após expulsarem Adão e Eva. 2 anjos com espadas flamejantes de fogo. Por quê? Já parou para pensar nisso? Por quê? Para que não fosse permitido a eles, que agora tinham cometido o pecado, que agora conheciam o bem e o mal, que agora conheciam o pecado, para que eles não pudessem o quê? Ter acesso à árvore da vida. Preste atenção nos detalhes, para a gente montar no quebra-cabeça o raciocínio. Senão eles estariam o quê? Perpetuando o pecado. Se o fogo ou o lago de fogo realmente for eterno, literalmente falando, uma coisa que nunca vai acabar, então olha só que interessante. Deus estaria perpetuando o pecado. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21. Quantas vezes nós já lemos esse texto? Mas talvez nunca paramos para pensar aqui nos detalhes e nas entrelinhas. Apocalipse capítulo 21. Versículos 1 em diante, olha. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Olha agora, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Olha o verso 4 agora, preste atenção. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte, olha,
e a morte já não existirá. Olha agora, já não haverá luto. Olha agora também, nem pranto. Olha agora, aqui também agora, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você concorda comigo que se o fogo do inferno é, como a maioria das pessoas entende, algo que nunca acaba, você concorda que esse texto então não estaria em harmonia com todo o contexto bíblico acerca deste assunto? Você concorda que, apesar de um novo céu e de uma nova terra, apesar de Deus ser amor, apesar de Ele não ter prazer que as pessoas pereçam, haveria ainda no universo um resquício da maldade do pecado? E assim, então, Deus estaria perpetuando o pecado? Interessante essa questão. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Você já parou para pensar que Deus, ao perpetuar o pecado, Ele estaria fazendo com que sentimentos do próprio pecado continuassem existindo? Porque, veja, luto é um sentimento que está relacionado aos efeitos do pecado. Pranto. Imagina as pessoas em pranto, sofrendo em chamas eternas que nunca acabam. Sentimentos que estão relacionados à raiz do pecado. Dor, mesma coisa. Ou seja, o pecado estaria sendo perpetuado pelo próprio Deus. E olha que interessante também, talvez você nunca pensou nisso. Assim, Deus também estaria o quê? Prometendo a vida eterna. Ou seja, todo mundo então já poderia ter certeza que a vida eterna já está garantida para todo mundo. Só que alguns vivendo eternamente com Jesus e outros sofrendo em chamas. Só que a vida eterna é dada para quem, segundo a Bíblia? Para os salvos? Para os justos? Quem é que partilhará da árvore da vida no novo céu e na nova terra? Os justos? Por que os ímpios não vão partilhar? Porque aconteceu também assim com Adão e Eva. Deus obstruiu o caminho que levava à árvore da vida para que não perpetuasse o pecado. Então, nós temos que entender essa questão do fogo eterno dentro dessa perspectiva. Senão, estaríamos dizendo que Deus está perpetuando o pecado. E Apocalipse capítulo 21, quando diz que não haverá pranto nem dor, estaria entrando em contradição com o próprio caráter de Deus, que é amor. Vamos entender mais alguns textos? Hebreus capítulo 12, versículo 29. Hebreus 12, versículo 29, nos apresenta um texto interessante. Vamos ver então o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 29. Anote aí o texto e leia depois com calma. Hebreus 12, 29. Diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, o nosso Deus é um fogo consumidor para o pecado onde quer que ele se encontre. Por isso, Malaquias 4, de 1 a 3, anote e leia depois. Veja só o que diz o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Vamos ver aqui, abrir aqui em Malaquias. Malaquias, capítulo 4, de 1 a 3. Olha. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Ok? Está falando do lago de fogo aqui também. Vamos continuar? Para aqui? Não para aqui, ó, continua. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como que, olha, o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Olha aqui, ó. Não vai existir mais. Olha o 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros, soltos da estrebaria. Pisareis, verso 3, os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia em que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, meus amados, os pecadores não arrependidos, os ímpios, finalmente serão queimados, é verdade, mas serão transformados em cinzas. Mas a questão é que fica, e as expressões fogo eterno, irmão Alexandre Bernardes? O fogo que não se apaga, a fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. Bom, meus amados, nós temos que convir, independente da igreja em que você nasceu e a minha, que a Bíblia não pode entrar em contradição. A Bíblia não pode dizer uma coisa em uma parte e dizer outra coisa em outra parte. Ela deve ser analisada e entendida dentro do seu contexto e entendermos a ideia que Deus está querendo passar para nós acerca do assunto que Ele está querendo tratar conosco. Vamos então contextualizar mais um pouco esse assunto.
Salmo, nós vamos ler agora 3 versículos no livro de Salmo, capítulo 37. 3 versículos, todos eles no capítulo 37 do livro de Salmo. O primeiro deles, Salmo 37, versículo 10. Olha só. Mais um pouco de tempo e já não existirá. Olha aqui. Não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás, irmãos. Não haverá algum lugar ainda no planeta ou no cosmos onde o pecado estará sendo perpetuado, porque haverá sentimentos que estão ligados ao pecado, porque haverá ali, no caso, dor, pranto, ódio. Não. O ímpio deixará de existir. Vamos entender um pouquinho mais? Versículo 20. Salmo capítulo 37. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados. Olha, não sou eu que estou dizendo, não é a minha igreja que está defendendo o aniquilacionismo, mas a própria Bíblia dizendo que o ímpio será aniquilado. Está claro aqui? E se desfarão em fumaça. Se desfarão em fumaça. Vamos ver um outro versículo? Versículo 36. Passei e eis que desaparecera, procurei-o e já não foi encontrado. Um Deus de amor. Um Deus, como nós vimos no começo, que o caráter dele é amor. E que não tem prazer que ninguém pereça. Ele permite que o ímpio sofra a punição do lago de fogo? Permite. Mas por um momento. Enquanto existe a matéria. Portanto, as expressões eterno, ou que não se apaga, ou que dura para sempre, ou da fumaça que sobe pelos séculos dos séculos, tem que ser entendido na perspectiva de consequências eternas. Ou do contrário, como eu falei, Deus estaria perpetuando o pecado. E todo mundo, então, teria a vida eterna. A vida eterna estaria garantida para todos, porque todo mundo viveria eternamente. A própria lógica não dá lugar para aceitarmos uma coisa dessa. Olha o que diz Mateus, capítulo 25, 46, que inclusive é um texto mal compreendido também, tirado do seu verdadeiro contexto e da sua verdadeira essência. Mateus, Evangelho, capítulo 25, versículo 46, nos diz o seguinte: e irão estes para o castigo eterno, porém, os justos para a vida eterna. Ou seja, o castigo será eterno. A vida também será eterna. Mas o castigo eterno trata-se de uma só punição. Ou seja, os efeitos são eternos. Os efeitos são eternos. Por quê? Porque os ímpios não partilharão da árvore da vida. Somente os justos partilharão da árvore da vida. Assim como Deus não permitiu que Adão e Eva perpetuassem o pecado, colocando aqueles anjos com as espadas flamejantes de fogo na entrada do jardim do Éden, os ímpios também não partilharão da árvore da vida no novo céu e na nova terra. É verdade que a vida é eterna e que o castigo é eterno, mas esse castigo eterno deve ser entendido na perspectiva de banimento da presença de Deus, onde você jamais existirá. Feche os olhos e imagine você jamais existindo. Assim como você também, se fechar os olhos e imaginar você existindo para sempre, parece que dá um nó na sua cabeça, não é? Então, os efeitos são eternos. Do contrário, a Bíblia estará mentindo ao dizer que os ímpios serão feitos cinzas, que eles desaparecerão, que o próprio Satanás se fará cinzas. Eu vou ler daqui a pouco um texto que fala sobre isso. Olha Judas capítulo 1, versículo 7. Vamos entender mais essa questão. Judas não tem capítulo, né? Ou seja, na verdade Judas tem um capítulo só, digamos assim. Judas capítulo 1, versículo 7. Olha só. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Lembra-se de Sodoma e Gomorra? Aonde estão as cidades de Sodoma e Gomorra? Estão debaixo do Mar Morto. Ou seja, Sodoma e Gomorra foram exemplos de castigo eterno, fogo eterno. No entanto, hoje em dia, essas cidades, elas são apenas o quê? Ruínas. Mas não foi um castigo eterno? Não foi um fogo eterno? Mas estão em ruínas debaixo do Mar Morto.
Novamente, aquilo que nós temos que entender no seu verdadeiro contexto. Os efeitos são eternos. A punição vem como uma consequência eterna. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. 2 de Pedro, capítulo 2, vamos ver ali. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Vamos abrir a Bíblia, anote aí e leia depois. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo. Olha, é assim que vai acontecer também com os ímpios. E quantos venham a viver impiamente. Ou seja, as cidades de Sodoma e Gomorra se converteram em cinzas. Mais um texto, Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Então nós estamos deixando que a própria Bíblia explique a si mesma, não lendo apenas um texto isolado. Porque Satanás também usou textos isolados para enganar Jesus. Lá na tentação, Satanás, citando ali o Salmo 91, ele citou apenas um trecho daquele salmo. Não citou todo o texto, não citou todo o contexto. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que passear pela Bíblia para entender os assuntos que Deus quer tratar conosco. Mateus capítulo 3, dos versículos 11 a 12, diz assim, ó: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar, ou melhor, de levar, perdão. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira. Olha agora, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Como assim fogo inextinguível? Ou seja, um fogo que não pode ser apagado, não é? Na verdade, é um fogo que não pode ser apagado por mãos humanas. Até que ele complete a sua obra enquanto existe a matéria. Até ele completar a sua obra completa de erradicação total do pecado. Porque Deus não vai perpetuar o pecado, como nós já vimos. Quer ver só um texto interessante? Jeremias, capítulo 17. Vamos ver o que diz ali, ó. Jeremias 17, versículos 19 a 27. São muitos textos, eu não vou ler todos, tá? Não vou ler todos aqui os textos, mas anote e leia depois com calma. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, dos versículos 19 a 27. Ali, Deus, ele dá uma palavra de repreensão contra aquelas pessoas que estavam carregando cargas nos dias de sábado. E olha que interessante, o que diz ali no versículo 27 de Jeremias 17. Depois você leia do versículo 19 em diante. Eu vou ler só o versículo 27 do capítulo 17 de Jeremias, tá? Mas se não me ouvirdes e por isso não santificardes o dia de sábado e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, olha agora, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Olha aqui. Um fogo inextinguível. Um fogo que não se apagará. Mas Jerusalém foi destruída por um fogo inapagável? Literalmente falando? Não. Foi destruída por um fogo inapagável porque mãos humanas, nenhuma mão humana poderia apagar. Mãos humanas não poderiam conter aquele fogo. A história mostra que o fogo que veio ali sobre aquela cidade completou a sua obra de destruir completamente Jerusalém. No entanto, sabe-se hoje que Jerusalém não está sendo queimada ainda. Não está pegando fogo ainda. Não está queimando ainda. Portanto, as expressões eterno, ou que não se apaga, ou que dura para todo sempre, deve ser entendido realmente como consequências eternas. Por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Diz assim, ó. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontra não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Esse texto também confunde muito a mente das pessoas sinceras. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Ou seja,
Os ímpios, eles são destruídos, como nós vimos, para sempre. A Bíblia deixa claro isso. Mas para sempre, ou para todos, ou seja, pelos séculos dos séculos, nem sempre realmente quer dizer assim, literalmente falando. Para sempre ou eternamente nem sempre significa uma existência sem fim. Mas até o fim do tempo. Como assim? Por exemplo, Êxodo capítulo 21, anote e leia depois também. Anote todos os textos, é interessante que você anote todos eles. E depois você vai fazer uma análise para você chegar às suas próprias conclusões, porque a minha mente não deve servir de juízo para a mente de ninguém dos nossos ouvintes. Faça como os bereanos faziam com Paulo. Tudo que Paulo dizia, eles examinavam, para ver se as coisas de fato eram assim. Êxodo capítulo 21, melhor dizendo, de Êxodo capítulo 21, versículo 6. Olha só. Então o Senhor, ou o seu Senhor, o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou à ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Veja, um escravo, segundo a Bíblia, deveria servir ao seu senhor para sempre. Mas sabe que para sempre era esse? Se você for ver o texto e analisar todo o contexto, era para sempre enquanto o senhor daquele escravo vivesse. Olha só, tá vendo? Para sempre enquanto aquele senhor vivesse. Olha agora o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 22 e 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 22 e 28. 22 primeiro, veja só. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, olha. E para lá ficar o quê? Para sempre. Olha o 28 agora. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Olha aqui, ó. Tá vendo o contexto? Pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Ou seja, Ana, ela apresentou Samuel perante o Senhor. E lá deveria ficar para sempre, ou enquanto ele fosse o quê? Vivo. Vocês entenderam? Então, todas essas expressões, a fumaça que sobe pelos séculos dos séculos, eles são atormentados de dia e de noite, não tem descanso. Um fogo que não se apaga, um castigo eterno, um verme que nunca morre, né? Tem um texto também baseado nisso aí, depois eu vou estudar esse assunto com vocês também, pormenores em outra situação. Tudo deve ser examinado e entendido nessa perspectiva de consequências eternas. Enquanto existe a matéria, o fogo está consumindo. E por que serão atormentados de dia e de noite? Para sempre já entendemos que só pode se referir a consequências eternas. Mas nós vimos semana passada, e você que ouviu o programa vai se lembrar, que o Apocalipse apresenta que os ímpios serão julgados através das suas obras. É claro que alguns sofrerão menos castigo que outros. Por exemplo, é óbvio e lógico entender que depois que todos os ímpios e os anjos maus forem consumidos enquanto houve a matéria e eles não existem mais, viram cinzas, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, a gente acabou de ler isso. É claro que Satanás continuará ainda sendo atormentado por algum tempo. Por quê? Porque Satanás ele é o autor do pecado. Mas o próprio Satanás virará cinzas. Ou seja, alguns serão atormentados por um tempo. Outros serão atormentados por um tempo maior. A justiça de Deus será feita também nessa questão. Assim como é da justiça dos homens aqui na terra. Quando alguém é julgado, de acordo com o que ele fez, ele tem uma penalidade X. De acordo com o que ele fez, ele vai pegar tantos anos de cadeia. Não é assim que funciona? Assim também é no julgamento divino. Deus é justo. Os anjos estão sendo reservados para este dia. E os ímpios que não se arrependerem sofrerão, infelizmente, este castigo que foi preparado para os anjos maus e para Satanás. Apocalipse capítulo 20, versículo 9, nos diz o seguinte, estamos quase terminando o nosso estudo aqui, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 20,
versículo 9, diz assim, ó: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A Bíblia é clara ao dizer que o fogo desce do céu e os consome. Ou seja, os devora. São destruídos completamente. Lembre-se que nós falamos que o próprio Satanás virará cinza. Como é que pode alguém ser atormentado de dia e de noite, como muitos querem levar ao pé da letra, literalmente falando, tirando o verdadeiro contexto, mesmo que estejam ensinando isso dentro da sua sinceridade? Entender que isso deve ser assim, sendo que vão virar cinzas. Como eu disse, a Bíblia não entra em contradição e não pode dizer uma coisa em uma parte e outra coisa em outra parte. Quer ver só? Livro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículos 17 e 18. Ezequiel 28, versículos 17 e 18. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Um texto clássico que todos nós sabemos se referir ao próprio Lúcifer, agora Satanás, não é? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis tepus, para que te contemplem. Olha o verso 18 agora, é bem claro. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Um fogo. Lembre-se daquele lago de fogo que, segundo a Bíblia, é preparado para os anjos maus e para Satanás, e que os ímpios então serão lançados ali. Olha, um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas. Está claro aqui, ó. Sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Ou seja, o próprio Satanás, amados e amadas, amigos e amigas, irmãos e irmãs, o próprio Satanás será consumido e se tornará cinzas, tornar-se-á em cinzas. Um outro texto, Isaías 41, 14. Um outro texto interessante, Isaías 41, 14. Isaías 41, ou melhor, perdão, corrigindo, 47, verso 14. Agora sim, Isaías 47, 14. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas. Está vendo? Por isso que fala fogo eterno, inextinguível, que não se apaga, porque mão humana alguma pode apagar. Mas não para ali, ó. Continua. Nenhuma brasa restará, olha, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante dele se assentem. Nem fogo. Acabou. O fogo que os queima, ele não fica sequer uma brasa, não fica sequer nem uma brasinha desse fogo. Obadias, capítulo 1, verso 16. Vamos ver Obadias. Obadias 1, 16. Obadias 1, 16. Porque, como bebestes no meu santo monte, e assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Como se nunca tivessem sido. Ou seja, os ímpios, Satanás e os anjos maus serão, meus amados e amadas, amigos e amigas, irmãos e irmãs, como se nunca tivesse existido. E terminando, o último texto. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 12 e 13. A palavra de Deus diz o seguinte claramente para mim e para você. Segunda epístola de Pedro, capítulo, vamos ver aqui. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 e 13. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ou seja, o velho mundo será desfeito, mas o Senhor criará novos céus e uma nova terra. Amigo e amiga, irmão e irmã, Deus, Ele é amor. Um Deus de amor jamais teria
alegria no coração de ver as suas criaturas sofrendo para todos eles. Às vezes as pessoas confundem, dizem assim, mas essa ideia aí é uma ideia espírita, né? Os espíritas é que pensam assim. Irmãos, não podemos confundir as coisas e colocar palavras na boca das pessoas, mas entender o verdadeiro sentido do que Deus está dizendo na sua palavra. Eu não sou espírita, de maneira alguma, mas também não posso deixar de ensinar o que está claro na palavra de Deus. Um Deus de amor, Ele permite que o pecado seja erradicado do planeta. Porque voltando ao que nós falamos no começo do programa, ao contrário disso, o pecado seria um perigo para o novo céu e a nova terra. O pecado seria perpetuado. A vida eterna seria dada para todos, inclusive para os ímpios. Mas um Deus de amor, ao olhar para aqueles ímpios que ressuscitam após os milênios, que estão perdidos. Um Deus de amor que vê ali as suas criaturas perdidas. Que vê que eles jamais seriam felizes, escute só, no pecado. Que o pecado jamais traria a eles alegria, porque o pecado só traz tristeza. Um Deus de amor, juntamente com os salvos, chegam à conclusão que o melhor para eles é nunca mais existir. Até nisso Deus é amor. Por isso que diz em Apocalipse 21 que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Por quê? Porque de repente teremos alguns amigos, teremos alguns entes queridos que estarão do lado de fora da cidade santa e veremos eles ali sendo consumidos. Não em algo sem fim que nunca acaba, mas enquanto existe a matéria, enquanto dura a matéria, e jamais voltarão a viver novamente. Imagina essa pessoa nunca mais existindo. Você já imaginou você no céu e algum ente querido que você tem um grande apreço e que você gostaria que estivesse no céu com você, nunca mais estará lá com você? Alguém disse certa vez, Alexandre, mas então não vale. Se não for esse fogo do inferno que as pessoas ensinam, então não vale. A gente faz de tudo para se salvar e essas pessoas não vão ficar sofrendo eternamente? Não devemos, amados e amadas, ter um pensamento estreito como esse. Coloca seu dedinho, depois que você aqueceu ali o forno do fogão da sua casa, vê se não dói. Só de você triscar ali já dói. Ainda que você passe 10 ou 20 minutos num fogo te consumindo, é bem doloroso, não é? Mas o pior disso, de esse fogo te consumir, lembrando que ele não vai ficar te consumindo eternamente sem fim, ou seja, vai te consumir, um exemplo, tá? Não estou dizendo que você vai se perder. Estou aqui usando uma figura de linguagem. Ele consome você enquanto a matéria existe. O pior de tudo, hein? É você nunca mais existir. Imagina, fecha os olhos agora e imagine você nunca mais existindo. Repetindo o que eu disse agora há pouco. Consegue imaginar, com os olhos fechados, você nunca mais existindo? Há castigo maior que esse? Naquele dia, todos verão que Deus é justo. Naquele dia, todos verão que tudo que poderia ser feito para salvar a humanidade foi feito. Os ímpios serão destruídos. Haverá um novo céu e uma nova terra. Não haverá nenhum pedaço no cosmos onde haverá ainda pecado. Porque se fosse assim como muitos querem, literalmente falando, ranger de dentes, literalmente falando, dor, pranto, literalmente falando, como algo que nunca acaba, o pecado ainda continuaria, porque isso tem a ver com coisas ou sentimentos relacionados ao pecado. Deus não pode perpetuar o pecado. Mas Ele erradica para sempre o pecado, aniquila para sempre o pecado da humanidade. Há um novo céu e uma nova terra. E viveremos então para sempre com o Senhor. Meu desejo, antes da oração final, é que você tenha entendido essa mensagem. É que você deixe de lado todo o preconceito que talvez você tenha contra ela. Tudo que você aprendeu. E que você procure entender a essência do que Deus está dizendo na sua palavra. Porque, como eu disse, Deus não pode dizer uma coisa na Bíblia e outra coisa em outra parte da Bíblia. Porque Deus não é o Deus de confusão. Eu acredito que você entendeu tudo que foi dito aqui. Vamos orar? Pai amado e bondoso Deus, perdoe as nossas faltas, ó Pai. Somos pecadores, temos lutado contra as tentações.
E havemos de vencer pelo nome de Jesus. Pela graça de Cristo, havemos de vencer. Dá-nos poder, ó Pai. Nos ajude. E todos nós, com todos os nossos familiares e entes queridos, possamos viver na eternidade. Possamos viver, ó Pai, dentro das mansões celestiais. Que ninguém venha se perder, ó Pai, porque não teve oportunidade. Que todos venham ter oportunidade, que possam fazer a escolha certa, que Ele estar ao teu lado. Dá-nos essa graça, ó Pai. Livra-nos do lago de fogo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém.